E continuando a saga do lendário espadachim depressivo que decidiu morrer, mas adivinha e voltou no tempo, ele que é um filho mais novo de uma casa marquesa, que é ali preso, mantido em cativeiro no jardim da casa, assim, nobre do marquês, e que agora voltou e por alguma razão tá agindo assim muito, mas muito marrento com todo mundo. E como vocês pediram, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, ali entre os 8 até os 10, 12 minutos, então senta a bunda na cadeira, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os vídeos aqui do canal e bora continuar. O protagonista, depois de voltar da cadeia, porque a irmã dele fez ali uma barganha com o marquês e ele conseguiu sair, ele tá ali ainda marrento com todo mundo, inclusive com o mordomo, que gosta muito dele por alguma razão e tá muito preocupado. O mordomo tá ali em pé, preocupado com ele, e o prota já fala assim, Ron, que é o nome ali do mordomo, ele fala, Ron, você não tá com fome não? Come aqui essa carninha maravilhosa, foi você mesmo que fez, então você tá ligado que tá no azeite, no jeitão, come aqui que tá tranquilo. E o mordomo dele tá visivelmente preocupado com o que o protagonista anda fazendo, ele meteu o louco com os guardas, meteu o louco com o marquês, meteu o louco com todo mundo, e ele, como um mordomo que se preocupa com ele, falou assim, nossa, o cara vai morrer cedo, que ele tá muito cabuloso, metendo muito louco. Mas o prota parece não se importar com nada, fala, Ron, senta aqui, vamos comer, e eu preciso falar com você sobre alguma coisa. E o protagonista, que parece um ciscom, só que ele é o mais novo, falou assim, como é que tá minha irmã, tá tranquila? E o Ron logo responde, a senhorita Elizabeth tá tudo bem, tá o de sempre, a mesma situação que sempre está, então tá tranquilo, tá favorável. E o prota que ouviu isso já falou, Ron, você não é otário, você já deve estar ligado o tanto que a minha irmã tá sofrendo. O Ron se faz ali de desentendido, mas no final das contas ele tá ligado o que tá acontecendo, porque como eu disse pra vocês nos últimos vídeos, vocês têm que assistir os últimos vídeos, né galera? A irmã do protagonista é muito boa com magia, é muito gata, é muito linda, gasosa mesmo, e por conta disso, somado com o fato do pai dele ser um puta de um cuzão machista, não vai deixar ela herdar ali a casa nobre, vai simplesmente utilizar ela como moeda de troca pra casar com um filho de um rei ali, de um reino aleatório, pra aumentar o prestígio da família. Então é basicamente pra isso que a irmã dele vai sofrer, e ela passa por poucas e boas, porque o pai dela tá cagando, ela é só um objeto, assim, enfim. Vocês estão ligados como é que é e como é que era o pensamento numa época mais medieval, assim, tá ligado? E pra quebrar o clima que tava meio tenso ali na conversa entre os dois, o protagonista falou assim, super sério, cara, eu vou dizer mais uma vez e a última vez, as suas habilidades na cozinha continuam boas como sempre, cara, você faz uma comida boa pra cacete. Falou isso pro mordomo, sei lá pra quê, enfim, pra reafirmar que a comida tava uma delícia. Eu quando vi isso, tava com fome, fui lá e bati um rango, porque eu fiquei com fome assim que eu vi a carninha que o protagonista tava comendo, tá ligado? E como o manhwa ainda tá no começo, o protagonista chega a comentar ali que o Ron, que é ali o mordomo dele, criou ele e que ele passou por poucas e boas as coisas que ele foi submetido, porque ele conseguia comer uma comida boa pra caramba na época que ele era criança e tal, e o Ron tava ali cuidando dele, fazendo as refeições, e ele passou por isso por conta do mordomo que sempre esteve ao lado dele. E o prota ainda comenta que o Ron não era só o mordomo deles, não é só o mordomo deles, assim, do protagonista e da irmã dele, também foi alguém que acompanhou a mãe dos dois, a mãe que é ali um ser enigmático que a gente não sabe muito até o momento sobre ela, só se sabe que ela morreu e que ela não seria uma nobre, e que ela foi lá e conseguiu ter um filho com o marquês, e no final das contas nasceu o protagonista e a irmã dele. E é aí que as coisas importantes começam a surgir nesse capítulo, que é quando o protagonista dá uma lembrada nas memórias de antes dele voltar no tempo, que é quando ele fugiu de casa, ele tinha mais ou menos a idade que ele tem agora, ele passou por poucas e boas e acabou fugindo de casa, e a única pessoa que ajudou ele foi o mordomo Ron, que acabou no meio de uma perseguição, tendo que enfrentar um tanto de gente poderosa e acabou morrendo. E ele, assim, ele tem um apreço muito grande por esse mordomo, e no final das contas ele deu a vida pra salvar o prota. E é isso que um flashback dá uma mostrada, que eles estão fugindo ali a cavalo, tentando sair da casa marquesa, enfim, pro protagonista sobreviver. E o protagonista já solta uma bomba logo de cara, ele fala assim, você sabia, não sabia? Que a minha mãe não era uma mera camponesa. Você sabia disso, não sabia? O marquês não sabia. Ou seja, a partir daí a gente fica tendo conhecimento de que o Ron, além de ter acompanhado a mãe dele também sabia que a mãe dele era alguma pessoa que não era plebeia, então provavelmente ela era uma nobre de algum outro reino. E assim, isso fica no ar por um bom tempo, eu dei uma acompanhada dos capítulos pra frente, vocês vão chegar lá. Enfim, essa bomba é soltada nesse momento. E daí já aparece um guardinha que chegou pro protagonista e o protagonista decidiu, eu vou usar esse cara como peão meu. E tipo, já começou a moldar ali a cabeça desse guarda, só que a gente não sabe se isso vai dar muito bem certo, porque ele fica meio que humilhando esse guarda tem um eguinho um pouquinho inflado, enfim, o protagonista vai treinar ele ali, é o que tá dando a aparecer, vai dar uma humilhada nele, mas depois vai falar assim, você vai fazer as coisas que eu mandar e no final das contas você vai ter privilégios, é o que tá aparecendo, que é o padrão da maioria dos manhwas que a gente lê, né, tá ligado? Aí eu te pergunto como é que o protagonista vai humilhar esse cara, e esse guardinha super cabuloso ali que apareceu, na verdade super cabuloso é o cacete, ele só é loiro e tá com uma armadura foda, ele chegou e falou assim pro cara, mano, eu quero treinar esgrima, vamos um
X1. O cara de tipo 8, 10 anos de idade chamou um guarda imperial pro X1. Ele é muito cabuloso e muito marrento. E o guardinha já não gosta dele, e o protagonista sabe disso, e ele chega e fala assim: você não queria me espancar, cara? Eu vou te dar essa oportunidade, cola no X1 que é nóis. E os planos do Proter são esses, humilhar o cara pra ele virar o peão dele. E é óbvio que o mordomo foi contra porque ele é preocupado, enfim, ele é encarregado de cuidar da vida do protagonista, aparentemente durante a vida dele inteira. Enfim, ele daria a vida pelo protagonista. E o mordomo chegou a comentar com o protagonista que aquele cara que ele chamou pro X1 é simplesmente um cara de quarto círculo de magia, e você tem vários usos pra magia. Então você pode ser um feiticeiro, que você vai lançar bolas de fogo, coisas desse tipo, e você pode ser um cavaleiro, que você vai imbuir a magia ali na sua espada e vai ficar cabuloso e vai ficar mais poderoso. E esse é um desses caras, e ele é de quarto nível de magia, e o Proto é só de 1, só que a gente sabe que ele é muito mais poderoso do que isso, e o protagonista marrento, como sempre, fala: ih, eu não tô nem aí pra isso, tá ligado? Papo vai, papo vem, e o protagonista faz uma aposta com o Ron, que é o mordomo dele, fala assim: vamos fazer uma aposta de que eu ganho dele sem tomar uma porrada sequer, e você, se eu ganhar, você faz uma coisa que eu quiser, e vice-versa, tá ligado? O Ron, que tá pouco se fudendo pra aposta, mas gosta muito do protagonista, fala assim: beleza, eu aceito e tal, mas se eu ganhar, você vai fazer algo que eu quiser, e provavelmente o mordomo ia pedir pra ele parar de se meter em confusão, algo desse tipo, algo preocupado com a saúde e com a vida do protagonista, mas o Prota tá pouco se fudendo pra qualquer coisa e pra qualquer um, então foda-se de qualquer forma. Depois de uma conversa bonitinha com o mordomo, um papo vai, papo vem, um negócio meio sentimental e tal, a gente corta pra próxima cena, que é lá no ginásio de batalha. O protagonista obviamente vai humilhar esse cara, mas beleza, ele começa a anotar as espadas e tal, ele nem sabia que aquele lugar existia, enfim. No final das contas foi a mãe dele que criou aquele local pra ele aprender, pra ele treinar e se defender, mas ele nunca utilizou na vida passada dele. No final das contas é aquilo ali, ele nem sabia que existia, ele ficou sabendo nesse momento. Vai, o que acontece? Ele humilha o cara e depois ele humilha o cara de novo, até que o cara simplesmente desiste de ganhar dele, se sente muito pra baixo, e o protagonista fala assim: você vai ser ali o meu peão e você vai ter que fazer a sua primeira missão, que vai ser o quê? Matar o meu irmão, aquele irmão mesmo que ele meteu a porrada no capítulo número 1, e essa é a missão que o Prota dá pra esse cara, meio que pra testar a lealdade e realmente o que ele tá disposto a fazer por poder e o quanto que ele confia no protagonista. Mas ele meio que sabe que no final das contas esse cara vai acabar traindo ele e trabalhando pro irmão dele, que é exatamente isso que vai acontecer, mas a gente já vai chegar lá. E o protagonista, no meio da batalha ali, eu esqueci de dizer, ele consegue analisar o talento do cara, ou seja, ele tem um talento oculto, o protagonista, de analisar talentos. E ele chegou a falar que esse cara que ele tava lutando contra tava ali no quarto nível, no quarto círculo, mas ele poderia chegar no 6 ou no 7, então ele tava meio que desperdiçando ali o talento e o potencial dele. E depois da batalha, como eu disse, eles ficaram ali, o Ron e o protagonista, conversando sobre o que esse cara que ele quer usar como peão poderia fazer no final das contas, porque é óbvio que ele vai trair o protagonista, né? E você tem ali a mulher do Marquês, que não gosta do Prota, e provavelmente vai tramar junto com esse cara, pra esse cara matar o protagonista. E é o que provavelmente vai acontecer. E no meio dessa conversa também a gente fica sabendo que esse mundo, além de ter magia, além de ter reinos e coisas desse tipo, você tem outras raças. Você tem arpia, você tem orc, e você tem dragão também, tá ligado? Provavelmente tem elfo também, mas é um mundo bem RPG, bem Dungeons and Dragons e coisas desse tipo, que a gente tá careca de conhecer, e o protagonista continua falando sobre as coisas do mundo, conversando com o Ron, e falando sobre as relações de família também, e coisas desse tipo. Até o momento a gente não sabe exatamente pra qual caminho que o protagonista vai, e o que ele pretende fazer. E no fim das contas, depois de um dia difícil de humilhar aquele cara que ele quer usar como peão, o protagonista chega pro mordomo dele e fala assim: cara, não deixa ninguém entrar no meu quarto, que eu vou ali de boas pegar o segundo círculo de magia, que parece ser algo impressionante, já que o mordomo ficou muito impressionado, mas a gente sabe que protagonista é protagonista, né? E no final das contas ele vai demorar algumas horas e vai conseguir esse segundo círculo de magia, e é ali que termina o último capítulo dessa análise que eu vou fazer com vocês. Eu não sei exatamente quanto tempo de vídeo vai dar, porque ali tá gravando e tal, e tem um tempo X, e eu não sei quanto que vai dar no final das contas, mas esse foi o recap. Eu vou colocar a quantidade de capítulos na descrição que eu li, e eu fiz o recap aqui nesse vídeo, então deixa o like aí embaixo se você gostou, se inscreve no canal também, e ativa o sininho de notificações para você receber toda a notificação de todo o vídeo aqui, e acompanhar essa saga que eu tô fazendo desse manhwa específico. É isso, e até a próxima.